Ó, nessa aula aqui vamos falar sobre o arco de serra. Tem vários nomes aí que as pessoas chamam. A melhor maneira de você cortar, a posição correta da lâmina de serra, a posição que você tem que colocar a lâmina para que você não fique lá horas e horas cortando e sendo que a posição da lâmina está errada, né? Vamos falar sobre isso aqui e vou mostrar para vocês na prática como fazer cortes que fique bem bacana, onde você ali com a ajuda de um esquadro e um lápis você vai conseguir fazer um corte perfeito, né? Um corte muito bacana, beleza? Então acompanhe essa aula aqui que vai ter bastante informação para você. Aqui eu tenho uma peça já em 45 graus, esse 45 foi feito na máquina, é um corte original. Vamos fazer um corte aqui no perfil para você ver a diferença e ver que é capaz de fazer um corte bacana, onde ele vai casar perfeitamente com outra peça. Embora que sejam as duas feitas cortes manuais. A lâmina de serra, ela possui alguns dentes na lâmina, onde esses dentes aqui, a maneira correta de colocar ele no arco para ter um bom corte é de maneira que todos os dentes estejam apontados para frente. Então, se vocês notarem aqui, esses dentes estão apontados todos para frente, né? Então, no caso, no que eu vou cortar para frente. Se esses dentes aqui tiverem apontado para trás, a posição da lâmina está errada. Então, se ela estiver errada, você não vai ter o mesmo desempenho de corte. Então, lembrando sempre desses dentes aqui, eles têm que estar sempre apontados para frente, né? Sempre nessa direção. Geralmente na lâmina de serra vem uma seta indicando a posição da frente, né? A posição correta que você deve colocar aqui no arco e serra, beleza? Então vou mostrar para vocês aqui uma maneira de fazer um corte com precisão, um corte com bom acabamento e um corte também que se você errar em alguma coisa você consegue ainda reparar, não consegue perder esse corte. A primeira coisa, você tem em mãos um esquadro e um lápis. Tem um esquadro e um lápis, você vai colocar o esquadro aqui na peça, ó. Coloca aqui certinho, de acordo com o que você precisa. Então, ajustou o esquadro aqui na peça, se certificou que ele está todo encaixadinho, aí você vem e faz a marcação. Com um risco bastante preciso, não precisa fazer vários riscos. Então, fez essa marcação? Beleza. Roda a peça. Se você tiver habilidade, você pode fazer somente em cima, que vai dar certo para o outro lado. Mas aí, para ter mais segurança, roda a peça. E aí, onde você terminou aqui o risco, ó, esse aqui é o final do risco. Então, onde eu terminei, ó, você transfere aqui para frente, para você ter uma ideia. E aí, coloca o esquadro novamente aqui, baseando-se lá naquele risco. Coloquei o esquadro, aí eu venho com outro risco, ó. Beleza? Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou transferir esse risco aqui da lateral para cima. Transferir para cima. E aí vou vir com o esquadro aqui, me baseando por ele. Coloquei o esquadro, me baseando por ele. E aí eu venho, alinhei certinho aqui, eu venho, faço a marcação. Então, se vocês notarem, eu já passei o 45 graus em todos os lados da peça. E aí eu posso fazer esse meu recorte aqui sem medo. Risco preciso, não precisa fazer vários riscos, somente um, contando que ele seja bem preciso. O próximo passo é o seguinte: essa parte da ponta aqui do grau para cá é minha peça. Esse pedacinho aqui é descarte, né? Então esse pedacinho aqui, ó, ele vai sair. Então o que é que eu vou fazer? Eu não vou cortar em cima desse risco. Eu vou passar o arco e serra do lado do risco, deixando ele. Por quê? Porque se porventura eu errar o corte, eu consigo, me baseando no risco, utilizar a lima para deixar o corte bem alinhado e bem preciso. Então como eu falei para vocês, não vou cortar em cima do risco e vou cortar do lado dele. Como eu falei para vocês, vou fazer o corte sem pôr a lâmina de serra em cima do risco, né? Vai ser do lado. Então vou iniciar aqui e vou deixar vocês acompanhando. Do risco, ó.
sempre livrando o risco. O detalhe aqui, o arco de serra, a lâmina, ela só corta quando vai. Então só adianta botar força na descida. Na puxada não precisa força, porque ela não vai cortar na puxada. O que corta mesmo é na descida. Então toda vida que você vem aqui e empurra, ela tá cortando. Ó, repare no risco que ele vai ficar. Como eu tenho essa linha reta aqui e tenho aquela linha reta lá, automaticamente o corte de lá já vai ficar alinhado com o de cima. Só que aí, como você não tem tanta experiência, tanta habilidade, você pode rodar o perfil e aí fazer o corte por esse lado. Ó, se vocês notarem, ó, tá seguindo igual o de lá. Então o corte já faz por aqui. Lembrando que tá do lado do... Tô colocando força somente na hora de descer, ó. Ó, pra puxar não. Só na hora de descer que eu coloco força. Não se preocupa se esse corte aqui não bater lá certinho por lá. Cortei, beleza. Próxima coisa aqui é pegar a lima e fazer o acerto final. Agora o detalhe aqui da lima, eu vou só sair ajustando de acordo com o meu risco, ó. No caso que o risco tá aparecendo aqui, eu vou limando aqui para deixar tudo igual, ó. E vai fazendo isso em todos os lados, né, para conferir se o que você cortou foi certinho no que estava querendo. Depois que limou aqui as pontas todas, aí você pega a lima de acordo com que ela abraça aqui os dois lados, ó, por igual. E aí vem aqui, ó, só fazendo o acerto final, ó. Aqui ela tá limando aqui os 4 cantos, ó. Então simples e fácil, ó. Limou tudo aqui. Passa a lima aqui levemente inclinado, só para tirar o excesso que fica, ó. Levemente inclinado, tirou o excesso. Faz isso em todos os lados. Tirou o excesso. Beleza. Aqui já está o nosso perfil perfeito para fazer a comparação com a nossa peça original. Esse grau aqui é um grau da máquina, esse grau aqui é o que fizemos. Então, é só chegar e casar aqui, ó, que ele vai fechar certinho, se vocês notarem. Perfeito, ó. Pega mais em cima do osso. Olha como é que ele tá aí, pessoal. Então, simples aí, fácil, prático. Se a gente conferir os dois lados vão bater certinho, ó. Então você fazendo dessa maneira aqui não tem como dar errado. Você consegue fazer aí porta, portão, tudo utilizando somente uma serra manual, enquanto você não consegue fazer o investimento aí de uma serra de meia esquadrilha. Beleza aí, fica em cima, ó. Tudo certinho. Então simples e fácil, pessoal. Então nessa aula aqui você aprendeu que de forma simples, fácil e eficiente como utilizar um arco de serra da maneira correta, fazer um corte preciso com perfeição. E esse sistema, essa maneira que eu mostrei para você aqui, você consegue produzir qualquer coisa, né? Qualquer produto, qualquer porta, qualquer portão. Então acompanhe a próxima aula que vai ser sobre lima, né? A melhor maneira de você utilizar a lima e a maneira correta de você saber identificar qual a lima que você vai usar em certas ocasiões. Então, espero que você tenha gostado dessa aula e aguarde a próxima aula aí.